Os flashes explodiam como trovões na frente da pequena livraria. Isadora mal conseguia respirar. Repórteres se empurravam, gritando o nome dela, querendo saber sobre seu romance secreto com o ator mais famoso do Brasil. Mas ninguém ali sabia o que realmente aconteceu entre aquelas paredes silenciosas. E muito menos, por que Caio Moretti, um milionário cercado por fama e luxo, escolheu justamente aquele lugar e aquela mulher para desaparecer do mundo. Mas o que parecia apenas um encontro improvável ia mudar tudo. Antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, é aqui que você encontra histórias com reviravoltas, sentimentos verdadeiros e finais que ficam com a gente. A chuva fina de terça-feira deixava as ruas de São Paulo com aquele ar melancólico que Isadora sempre adorou. Aos 34 anos, ela havia encontrado sua paz entre as estantes empoeiradas da livraria Memórias, um pequeno estabelecimento de bairro que herdara dos avós há 5 anos. O lugar não era grande, apenas 40 metros quadrados repletos de livros usados, primeiras edições e raridades esquecidas. Mas para Isadora, aquelas paredes continham muito mais que histórias impressas. Eram o lar que ela construíra com as próprias mãos, mesmo quando o dinheiro mal cobria as contas do mês. Naquela tarde, ela organizava uma pilha de romances clássicos quando ouviu o sino da porta tocar. Ergueu os olhos e viu um homem alto, usando boné preto, capuz levantado e óculos escuros, mesmo com o tempo nublado. Suas roupas eram simples, jeans escuro e jaqueta de couro, mas havia algo em sua postura que chamava a atenção. «Boa tarde», disse Isadora com o sorriso genuíno que reservava para todos os clientes. «Posso ajudá-lo em alguma coisa?» O homem hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado com tamanha naturalidade. «Estou procurando algo de poesia», respondeu, a voz grave e cuidadosa. «Talvez Drummond ou Vinícius de Moraes. Temos uma seção especial de poesia brasileira ali no fundo», indicou ela, apontando para uma estante próxima à janela. «São primeiras edições e alguns exemplares raros». Enquanto ele se dirigia à seção indicada, Isadora voltou à sua organização, ocasionalmente observando o cliente com curiosidade respeitosa. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar o quê. O homem folheou alguns livros com cuidado, como quem entendia do valor daqueles objetos. Finalmente escolheu um exemplar antigo de antologia poética de Vinícius de Moraes. «Este aqui», disse ele, aproximando-se do balcão. «Excelente escolha», comentou Isadora, verificando o preço na etiqueta. «É uma primeira edição, de 1954, R$120. Ele pagou em dinheiro sem pechinchar e guardou o livro em uma sacola discreta que trazia consigo. «Obrigado pela atenção», disse, já se dirigindo à porta. «Volte sempre», respondeu Isadora. «Recebemos livros novos toda semana». Ele assentiu e saiu, deixando apenas o aroma sutil de um perfume caro e a sensação de que aquele encontro havia sido diferente do comum. 2 horas depois, Marina, sua melhor amiga e confidente, entrou na livraria como um furacão. «Isadora», gritou balançando o celular. «Você não vai acreditar no que eu descobri». «O que foi agora, Mari?» perguntou Isadora, acostumada com o temperamento dramático da amiga. «Aquele homem que esteve aqui há pouco, você sabe quem era? Um cliente que comprou um livro de poesia. Por quê?» Marina mostrou a tela do celular, onde brilhava a foto de um homem sem óculos escuros, sem boné, sorrindo para as câmeras em um tapete vermelho. Era o Caio Moretti, o ator mais famoso do Brasil. Acabou de ganhar o Emmy Internacional, Isadora. Pegou o telefone, estudando a foto com atenção. Gradualmente, as feições se tornaram familiares. O queixo marcado, os olhos expressivos, a altura imponente. «Meu Deus!» «Era ele mesmo», murmurou incrédula. «E você o tratou como qualquer pessoa normal», riu Marina. «Ele deve ter achado incrível isso». Na quinta-feira seguinte, Caio Moretti voltou à livraria. Desta vez, sem disfarces. Isadora o reconheceu.
imediatamente quando ele atravessou a porta, mas manteve a mesma naturalidade da primeira vez. Boa tarde, cumprimentou ela. Como achou o livro? Caio pareceu surpreso com a recepção despretensiosa. Foi perfeito, respondeu com um sorriso genuíno. Há anos não lia poesia. Esqueci como pode ser libertador. A poesia tem esse poder, concordou Isadora. Consegue dizer em poucas palavras o que romances inteiros às vezes não alcançam. Você lê muito? É meio que inevitável quando se trabalha com livros, ela riu. Mas confesso que tenho uma queda pelos clássicos. Jane Austen, As Irmãs Brontë, Razão e Sensibilidade, é um dos meus favoritos, comentou Caio. A conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre literatura, sobre a chuva que não parava, sobre como as pessoas pareciam ter pressa demais para apreciar coisas simples. Caio permaneceu na livraria por quase 2 horas, e pela primeira vez em anos não checou o celular uma única vez. Preciso ir, disse ele finalmente. Mas posso voltar amanhã? Claro. Estaremos aqui. Nos dias seguintes, as visitas de Caio se tornaram rotineiras. Ele chegava no final da tarde, quando o movimento diminuía e ficava conversando com Isadora sobre livros, vida e sonhos. Ela descobriu que por trás da fama e do glamour existia um homem solitário, cansado de sorrisos falsos e relacionamentos interesseiros. Você sabe, disse ele numa tarde chuvosa, enquanto folheava um exemplar de Machado de Assis. As pessoas pensam que conhecem você por causa das revistas e dos jornais. Mas ninguém nunca perguntou realmente o que eu penso sobre, sei lá, o sabor do café pela manhã. E o que você pensa sobre o sabor do café pela manhã? Perguntou Isadora, genuinamente curiosa. Caio riu, um som baixo e verdadeiro, que é a única coisa honesta que existe no começo do dia. O que começou como conversas sobre literatura evoluiu para confidências pessoais. Isadora contou sobre o noivado desfeito 2 anos antes, um relacionamento que terminou quando ela descobriu que o ex-noivo só se interessava pela livraria como investimento imobiliário. Ele queria derrubar tudo e construir um café moderno, explicou ela, a voz carregada de tristeza. Não entendia que aqui não é só um negócio. É um legado. Caio, por sua vez, revelou a solidão que a fama trouxera. Aos 15 anos eu sonhava em ser reconhecido. Hoje, aos 38, só quero ser esquecido por algumas horas, confessou. Quando entro aqui, sou apenas Caio. Não. O ator não a marca. Apenas eu. A proximidade entre eles cresceu de forma natural e inevitável. Pequenos gestos, as mãos que se tocavam ao passar um livro, os olhares que duravam mais que o necessário, o sorriso especial que Isadora reservava para suas chegadas. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Caio estava lendo em voz alta um trecho. De Dom Casmurro, quando Isadora percebeu que ele a observava mais do que as páginas. O que foi? Perguntou ela, sentindo as bochechas corarem. Você é diferente de todas as pessoas que conheci, disse ele, fechando o livro. Não quer nada de mim além da minha companhia. E isso é tão raro assim? Mais do que você imagina. Eles se beijaram ali mesmo, entre as estantes de literatura brasileira, com a chuva tamborilando no telhado e o aroma de livros antigos envolvendo-os como um abraço. Por 3 semanas, Caio e Isadora viveram em uma bolha. Ele chegava sempre no final do expediente, quando a livraria estava vazia, e eles passavam horas conversando, rindo, descobrindo-se mutuamente. Mas na 4ª semana, a bolha estourou. Isadora estava abrindo a livraria numa segunda-feira quando viu algo que gelou seu sangue. Uma van com o logotipo de um programa de fofocas estacionada na frente do estabelecimento. Em questão de minutos, repórteres e fotógrafos cercaram a entrada. Isadora! Gritou uma repórter, empurrando um microfone em sua direção. É verdade que você está namorando Caio Moretti? Como vocês se conheceram? Ele já te pediu em casamento? É verdade que ele comprou a livraria para você? As perguntas vinham como rajadas. Isadora conseguiu entrar na loja e trancar a porta, mas os flashes continuavam estourando do lado de fora. Seu celular tocava incessantemente. Quando Caio chegou, 2 horas depois, encontrou um verdadeiro caos.
Ele atravessou a multidão de repórteres com expressão fechada e entrou na livraria pela porta dos fundos. Você tá bem? Eu vim assim que soube, perguntou Caio ofegante. Definir bem tá difícil ultimamente, respondeu ela, sentada entre pilhas de livros. Isa, eu sinto muito. Como eles descobriram? Perguntou ela. Alguém deve ter nos fotografado. Sempre acontece. Eu deveria ter te avisado que isso poderia acontecer. Nos dias seguintes, a situação piorou. A livraria foi invadida por curiosos. Alguns clientes fiéis pararam de frequentar o local. As vendas despencaram. Isadora não conseguia nem sair de casa sem ser perseguida por fotógrafos. Não aguento mais isso, disse ela para Caio numa noite exausta. Minha vida virou um circo. Vai passar, tentou consolá-la. Sempre passa. Para. Você, talvez. Mas eu não escolhi essa vida. A frase ficou suspensa no ar como uma sentença. Na semana seguinte, Isadora tomou uma decisão que partiu o coração de ambos. Preciso de um tempo, disse ela, evitando o olhar dele. Isso tudo está sendo demais para mim. Isa, por favor, não é sobre você, Caio, é sobre mim. Preciso pensar, processar tudo isso. E se eu sair de cena? Se parar de vir aqui? Não é isso. É que eu não sei se consigo viver no seu mundo. E você não pode viver no meu. Caio saiu da livraria naquela noite sabendo que havia perdido a única coisa verdadeira que tinha na vida. Durante 2 semanas, ele não apareceu. Isadora voltou à sua rotina, mas algo havia mudado irreversivelmente. A livraria parecia mais vazia, as tardes mais longas, os livros menos interessantes. Marina tentava consolá-la. Você fez o que achou certo. Não se culpe. Mas e se eu estiver errada? Perguntava Isadora. E se estiver jogando fora a única chance de ser verdadeiramente feliz? Foi numa quinta-feira cinzenta que Caio Moretti apareceu novamente na livraria Memórias. Mas dessa vez não estava sozinho. Câmeras de televisão, jornalistas e uma pequena multidão se aglomeravam na calçada. Isadora observou pela janela confusa, enquanto ele atravessava a rua com determinação. Quando Caio entrou na livraria, ela percebeu que algo havia mudado nele. Havia uma resolução em seus olhos que não existia antes. Isa, disse ele, sem preâmbulos, preciso te contar uma coisa. Caio, o que está acontecendo lá fora? Chamei uma coletiva de imprensa. Quero que o mundo inteiro saiba quem você é para mim. Você enlouqueceu. Talvez, ele sorriu. Mas cansei de viver de acordo com o que os outros esperam de mim. Cansei de esconder o que sinto. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de holofotes nem de aprovação. Precisa apenas de verdade. E a minha verdade é que te amo. Amo sua simplicidade, sua inteligência, a forma como você me olha como se eu fosse apenas um homem. Mas, Caio, eu sei que é assustador. Sei que meu mundo pode ser complicado. Mas também sei que sem você ele não faz sentido. Do lado de fora, os jornalistas aguardavam. Isadora podia vê-los pela janela, câmeras prontas, expectativa no ar. O que você quer que eu faça? Perguntou ela, a voz trêmula. Quero que você saia comigo. Quero que todos saibam, me apaixonei por uma livraria e por uma mulher de verdade. Quero que saibam que você não é apenas a namorada do ator. Você é Isadora, a mulher que salvou minha alma. Isadora olhou ao redor da livraria, seu refúgio, seu mundo seguro, e depois olhou para Caio. Nos olhos dele, viu não o ator famoso, mas o homem que descobrira o sabor honesto do café matinal. Se fizermos isso, disse ela lentamente, não tem volta. Não quero volta, respondeu ele. Quero futuro, com você. Isadora respirou fundo, tomou coragem e segurou a mão dele. Então vamos lá mostrar para eles o que é amor de verdade. Quando saíram da livraria juntos de mãos dadas, os flashes explodiram e as perguntas choveram. Mas desta vez Caio não deixou que separassem eles. Esta é Isadora, anunciou para as câmeras a voz firme e orgulhosa. A mulher que me mostrou que fama não é nada, se você não tem alguém real para dividir o coração. E sim, eu a amo. E vou amá-la publicamente, porque o amor verdadeiro não se esconde. Isadora olhou para ele, depois para as câmeras e sorriu.
Pela primeira vez desde que tudo começara, não sentia medo. E eu amo um homem que compra poesia numa livraria pequena, disse ela, surpreendendo a todos. Um homem que prefere chá com leite a champanhe e que acha que o sabor do café pela manhã é a única coisa honesta do dia. Os repórteres ficaram em silêncio por um momento, tocados pela sinceridade daquelas palavras. 6 meses depois, a Livraria Memórias havia se tornado ponto turístico de São Paulo. Mas para Caio e Isadora, continuava sendo só o lugar onde 2 vidas cansadas encontraram refúgio, entre páginas esquecidas, palavras verdadeiras, e um amor que nasceu, no silêncio, longe dos flashes, mas forte o bastante para ser vivido à luz do dia.